Sim, o Papa Francisco falou que o Lula é fruto de um processo injusto, que ele foi condenado sem provas, e ele também disse que a Dilma é uma mulher muito bacana e que ela tem as suas mãos limpas. Ou seja, diz que Lula e Dilma são inocentes, e as suas condenações e impeachment foram frutos de injustiça. Isso de fato aconteceu, não foi manipulado. O vídeo que está circulando aí, sim, está com vários cortes e talvez deixe a coisa ainda pior do que ela já é. Essa é a primeira coisa. Não houve manipulação. Houve uma entrevista, foi gravado antes do Papa Francisco ir ao hospital e ser internado por problemas no pulmão. E ela foi publicada no dia 30, causando um verdadeiro rebuliço no mundo católico. E o que pensar disso? Eu vi muita gente indignada. Meu Deus do céu, o que fazer agora que o Papa falou da Lula e da Dilma? Gente, olha, não é a primeira vez que o Papa Francisco fala uma coisa completamente desajustada. É normal. Principalmente pela sua característica de personalidade, que é falar muito, dar muitas entrevistas. E, infelizmente, quem fala demais dá bom dia a cavalo, acaba falando besteira. E no caso do Papa Francisco, é particularmente fácil ele falar besteira sobre assuntos particulares de realidades das quais ele não participa e não conhece por experiência direta ou bem próxima, como é o nosso caso aqui no Brasil. Então é o seguinte, não significa que eu estou tentando fingir que não aconteceu, estou tentando fazer com que vocês entendam como ele chegou a isso, para depois a gente pensar de fato o que fazer com o que ele falou. O Papa Francisco é o chefe, goste você ou não dele, da Santa Igreja Católica. Ele é o nosso pastor e governante. E esta Igreja Católica é uma instituição de 2000 anos de idade, em mais de 200 países, com cerca de 500 mil sacerdotes no mundo inteiro e 1,5 bilhão de fiéis em mais de 200 línguas, em mais de 21 tipos de ritos diferentes, com suas complexidades particulares e quase que inabarcáveis por uma pessoa normal. Imagina ter de opinar sobre cada uma dessas situações. Deve ser um negócio muito difícil, né? Ou seja, como é que você vai conhecer o processo, né, toda a dinâmica judicial, política que aconteceu desde o início da Lava Jato até o momento de hoje em que o Lula supostamente é fruto de uma injustiça e do ativismo. Ou seja, como é que o Papa Francisco fica sabendo disso? O Papa Francisco fica lendo mídia social, lendo Twitter, seguindo o Bernardo Kister na internet? Não. Ele vai ouvir os seus assessores, possivelmente ele lê um jornal ou outro, e na Itália a maioria dos jornais são todos comunistas, né? E afagam o Lula. E pior, né? Como é que o Papa tem interação com a realidade eclesiástica, política, social, cultural brasileira? Majoritariamente através da opinião e da percepção dos nossos queridos bispos brasileiros da CNBB. O que significa que desses vários anos aí que o Papa Francisco, já 10 anos, né, completou esse ano como Papa, ele recebe as informações principalmente da cúpula e de núcleos de diretivos de vários regionais da CNBB que vão lá para visitá-lo. E eles então vão informar com todo o amor à verdade que os nossos bispos da CNBB têm, qual é a realidade brasileira, o que está acontecendo aqui. Então você imagine 1, 2, 3, 10 anos dos bispos da CNBB, muitos são bons, mas boa parte está comprometida com a teologia da libertação, informando o Papa sobre essas coisas. É óbvio que a percepção dele vai ser completamente distorcida. Então isto já basta para a gente compreender o lugar da onde ele tirou isso. Vamos agora o que pensar a respeito do que ele disse. O Papa Francisco ele fez alguma afirmação a respeito de fé, de questões doutrinárias, etc? Não. Ele fez asserções a respeito da moral católica? Talvez de modo tangencial, mas não de modo direto. Ele não relativizou o matrimônio, não relativizou o aborto, não relativizou nada, homicídio, ele não buscou mudar nada. E pior,
Ele não disse isso em um documento pontifício, ele não disse isso numa exortação apostólica, numa encíclica, num motu próprio, numa bula, num discurso papal, numa audiência geral, numa homilia. Não, ele disse isso numa entrevista, que é assim, a coisa mais evanescente que possa existir. Então, considerando essas coisas, nossa, tá quente aqui, hein, gente? Considerando essas coisas, o que o Papa Francisco disse a respeito de Lula e Dilma é apenas uma matéria opinativa dele. Ele está dando a sua opinião. Não é dever de todo católico nesta situação, digo isto aqui, eu poderia dizer isto na frente do próprio Papa, que ele saberia, que ele concordaria comigo. Numa matéria dessa, opinativa, você tem o dever, aliás, você tem o direito, de discordar ou concordar sem prejuízo nenhum à tua fé. Então você pode dizer sim, o Papa Francisco falou uma grande besteira, mas é uma besteira que não vai afetar em nada a nossa fé. O que ela afeta, claro, é a nossa apreciação, nosso respeito, nossa admiração por ele, blá blá blá. Isso, bom, obviamente afeta, porque a reação do mundo foi uma hecatombe a respeito do que ele disse. Mas, por outro lado, além de ser nosso direito acatar ou não essa opinião dele, eu não acato de maneira alguma, porque sabemos de todo o processo fraudulento que foi, para inocentar o Lula, e a Dilma nunca foi inocentada, né? Enfim, nós temos o dever de ter um olhar misericordioso e compreensivo com as coisas. É o que eu digo geralmente para as pessoas, isso não é passar pano, é tentar compreender as coisas como elas são. Você consegue administrar e conhecer tudo perfeitamente da sua família, da sua casa? Não. Agora imagine o Papa na situação que eu descrevi, é muito difícil. Então a gente tem que ter um certo olhar misericordioso, o que não nos isenta de críticas e de não acatar a posição dele a respeito disso. É uma matéria opinativa. Pronto. Agora, outra coisa completamente diferente é o uso político que será feito, e já está sendo feito, a respeito dessa fala dele. Porque o Lula diz, eu fui absolvido pelo STF, eu fui absolvido pela ONU, agora ele foi absolvido pelo Papa. Então, obviamente, vai ser um uso político imenso que a esquerda vai fazer disso. E nós temos que ter a maturidade e a força interior de perceber e de avisar as pessoas isso que eu estou falando, que não vale nada essa opinião do Papa. É só a opinião pessoal do senhor Papa Francisco, né? O senhor Bergoglio. Então, pronto, acabou. Enigma desvendado, né? Não tem grande crise. As pessoas entram em crise. Ai, meu Deus! E isso leva a uma consequência que as pessoas não estão pensando. Todo mundo falando, Papa comunista, ele não é o meu Papa, ele não sei o quê, ele é herege. Ah! Nossa, se as pessoas me escrevem, eu falei, gente, calma, né? Olha, quando um Papa fala uma besteira, principalmente nesse tipo de situação em matéria opinativa, a gente releva e fala, bom, mais uma besteira, pronto, segue o jogo. E se você pega esse momento ruim, né, e transforma isso numa indignação contra o papado, contra a igreja, contra os santos, contra a fé católica, e se afasta e xinga o Papa e diz que não presta, ele não é meu Papa, você não percebe que você está fazendo exatamente o que os revolucionários querem, que é te afastar da fé. Quer que você saia da igreja para que só eles fiquem na igreja, usando a igreja para fazer política e revolução, que é o sonho dessa turma. Então a metáfora que eu uso é esta, tá? Deixa eu parar um pouquinho aqui. A metáfora que eu uso é essa. O nosso pai, né, que é o Papa, assim como aconteceu com Noé depois do dilúvio, né, tá meio confuso, né? Noé tomou lá uns tragos e tal, fez besteira. E às vezes os papas também fazem besteira. E ele não é o primeiro da história a falar uma água desse tipo. Vários falaram. Nós tivemos inclusive Papa herege. Nós tivemos época com 3 papas, com 2 papas. Tivemos anos em que a Sé ficou vacante, né, até ele conseguir eleger um novo Papa. Então veja, isso não abalou a fé da igreja, isso não abalou a igreja está aqui e vai continuar até o fim dos tempos, porque quem garante isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não abandone a igreja, não se desespere, acalme o seu coração, né, e pense o seguinte,
nós temos que buscar cuidar daquilo que está mais próximo de nós, que é a paróquia em que nós vivemos, porque dali vão sair os futuros padres. É a nossa casa que dali vão sair os futuros padres, freiras, professores, leigos. É o nosso entorno, a escola, ajudar os seminários, cuidar do bispo da nossa diocese, ajudá-lo em tudo e fazer o bem aonde o nosso braço chega, porque você reclamar do Papa, meu querido, me desculpe, mas não vai mudar a opinião dele. Inclusive não vai mudar nada dele, só vai fazer com que você se afaste e afaste os outros da igreja. Então você tem que dizer, infelizmente o Papa, ele falou uma besteira bem grande, monumental, que tem implicações políticas sérias, só que assim, isso não muda a minha fé, isso não muda a estrutura da igreja, ele continua sendo meu Papa, continua sendo a Santa Igreja Católica maravilhosa que eu amo, pela qual eu darei a minha vida, e essas coisas acontecem porque ele é humano. Pronto. Entenderam? Ficou claro? Acalmou o coraçãozinho de vocês? Então nós não estamos aqui relativizando a situação, dizendo que não falou, não. Estamos compreendendo a situação e exatamente o que fazer com isso que foi dito. Então, espero que isso tenha ajudado. Eu vou postar isso aqui, fazer um Reels ou um vídeo, não sei, resumido no meu Instagram, no perfil, para que fique lá e você possa compartilhar. E pronto, é isso. Acalme o seu coração. Quando eu ouvi, eu falei, bom, mais uma vez, né? It happens. It happens. Beijo, bom final de semana a todos e lembre-se, amanhã é domingo de Ramos. Não doe na campanha da fraternidade.